E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Nas histórias, os princípios acabam sendo sempre os mesmos. Trabalhar, poupar, empregar bem o seu dinheiro, não entrar em aventuras desmedidas. Mas as 5 leis do ouro seriam, vou ler todas aqui. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Aquela história, ganha 10 moedas, gaste só 9, tem que sobrar uma no seu bolso. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Não basta só poupar, você tem que investir esse dinheiro a ponto dele crescer ao longo do tempo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Então, se você quer comprar joias, vá atrás de um ourives e não de um oleiro. Quer comprar tijolo? Aí você pede o conselho para o oleiro, né? Então, peça o conselho para alguém que possa te aconselhar naquela área. E eu diria até mais, né? Tenha cuidado com conselhos de quem ganha com as suas escolhas. Chega lá para o cara que te orienta de graça na corretora, mas que ganha comissão pelo que ele te vende. E aí tem vários fundos e tem produtos que pagam quase nada de comissão, mas tem um COI que dá 5% da cabeça de comissão. O cara vai e fala, não, entra aqui no COI, por exemplo. Então esse ponto 3 eu estenderia até para essa parte do conflito de interesse. O 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Não falamos muito disso ainda. Vocês querem comentar sobre o 4 antes de partir para o 5? É o que a gente falou das pirâmides ali, né, e tal. Uma das histórias, inclusive, do filho do Arcade é que, como ele perde o dinheiro, né, ele entra num trem, logo nas primeiras horas que ele tá com o saco de dinheiro ali, ele entra num trem e ouve 2 caras conversando a respeito de um cavalo, né, tava com um cavalo bonito do lado, a respeito de um cavalo de aposta, e tinha um cara na cidade de Nívea, é isso? Que nunca tinha, o cavalo dele nunca tinha perdido nenhuma corrida e tal. O cara não entende nada de cavalo, ele não entende nada sobre aposta, ele não entende nada sobre corrida de cavalo, nada. Ele ouvindo o conselho dos caras lá, ele pega o dinheiro dele, boa parte, né, metade, sei lá, 50 moedas de ouro, ele pega e coloca numa aposta de uma coisa que ele nunca viu na vida, e obviamente perde, né, porque na verdade os caras estavam até combinados, é a primeira vez que ele cai num golpe ali. E o que ele esperava com aquilo, né, olha a arrogância, o cara tem um cavalo que nunca perdeu. Se eu ouço essa copy, eu mesmo, vamos falar que eu quero arriscar, quero fazer uma bagunça. Se eu ouço a copy, tem um cavalo que nunca perdeu, tem uns caras besta que nunca foi nessa cidade e tá indo. Eu não sei nem se é um golpe isso. Isso é basicamente aproveitar da burrice do ser humano. Tá ali, ele vai lá e aposta metade do dinheiro que ele recebeu e perde a grana toda, né? Isso aí acontece. Toda vez que você tem um dinheiro ali, se você pega uma pessoa que herda, por exemplo, um dinheiro, ela não sabe cuidar daquele dinheiro, ela não sabe como é que ela ganhou, né? Então é muito fácil para ela perder. É o contrário de uma pessoa que tem dinheiro e perde o dinheiro. É muito mais rápido para recuperar, né? Uma pessoa que construiu o próprio patrimônio, ela pode até dar errado de alguma forma, ela vai lá e volta de novo, né? A gente tem N histórias dessa, Donald Trump, tem aqui, como é que é o nome do cara? O Geraldo, como é que é o nome dele? Cara, ele é palestrante. Rufino? É o Rufino, não é? Ele teve lá, da sucata e tal, daí ele perdeu tudo, daí vai e sobe de novo. Então essas histórias é toda hora. O contrário do cara que ganha o dinheiro, né? Que esse só perde mesmo. Não, e além dessa história do cavalo, ele ainda perde os outros 50% investindo em um negócio, comprando uma loja, né, que tava com o estoque barato, de algo que ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. E virando sócio de alguém que não conhecia. De uma pessoa que ele não conhecia. Aí, obviamente, também dá errado e ele fica zerado. Aí que ele vai pegar a tábua lá que o pai dele deu com as 5 leis e vai começar a trabalhar e depois ele começa a investir. Então, quando ele começa a ganhar dinheiro trabalhando, ele pega o dinheiro dele e dá para um cara que ia comprar cobre que, ao final da construção do muro, iam precisar dos portões. Então, o rei ia precisar daquele produto. Então, a gente já compra aqui porque é uma demanda certa que o rei vai precisar. E o cara já fazia isso há bastante tempo. Isso não valesse nada, dava pra cunhar moeda, qualquer coisa, porque cobre tem um valor intrínseco ali, Exato. né? Então, o valor original tá protegido, que é o que eles explicam ali. Anota aí, sexta lição, invista em commodities. Esse homem aí que perdeu tudo várias vezes é o mesmo homem que Ele é o filho do Arcade. Ele é o filho do homem mais rico da Babilônia. Poxa, deu uma volta por cima mesmo, hein? Ele fez um monte de cagada. Caramba, vocês decoram o nome... Ah, não, vocês estão com papelzinho ainda. Pô, não é possível. Eu sou péssima de nome. Vocês decoraram esses nomes tudo. Nomazir, Dacir, Babazir. São nomes meio difíceis. Nossa, cara, muito Esse ruim é o de meu decorar. problema, Não tem um Pedro ali na história. com histórias com nome muito diferentes. Eu nunca decoro nome nenhum. E aí eu nunca sei quem é. É igual Game of Thrones.
Pra Muitos mim é todo mundo. personagens é ruim pra Malu. alguma coisa. Eta alguma coisa. Não, isso não era Game of Thrones. É Isso qual, era aquele do Todos Uhtred. esses aí que tem esses The Last nomes Kingdom. tudo diferente. Eu não decoro nenhum, aí eu nunca sei. Aí aparece um cara diferente, eles trocam um ator, aí me ferra Mas não completamente. precisa. Eu foco Eu não na consigo. história e eu renomeio as pessoas. Tem um cara que era rico, o filho do cara que era muito rico, o cara dos camelos. Aí eu vou indo. Eu renomeio e fica. E o Raul, a gente se entende por causa disso. Precisa da história. Eu não preciso saber quem que é o da Basir. Ó, mas esse ponto 4 que a gente citou, Peraí. eu vou falar novamente o 3 e o 4, Tá. porque eu tenho um exemplo bom disso. O 3, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. E o 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Eu tenho um exemplo disso. Eu não sei nada de leilão de imóveis. Absolutamente nada. Então, eu nunca entrei num leilão porque, na verdade, eu sei duas coisas. Uma, que pode dar muito dinheiro. 2, que pode não dar dinheiro nenhum e até prejuízo, dependendo de como você faça. Eram as duas coisas que eu sabia. Então, quando eu fui entrar nesse ramo, o que eu fiz? Eu procurei os conselhos de uma pessoa mais experimentada. Eu trouxe a Priscila para trabalhar comigo. E aí, de todos os imóveis que a gente leiloou, nunca, aliás, que a gente arrematou em leilão, nunca tivemos problema com nenhum. E tinha imóvel ocupado. A grande maioria a gente pegou ocupado porque quando você tem um leilão e o imóvel está ocupado, ninguém participa. É só você. Quando está desocupado, é tanta gente participando que já chegou o imóvel de leilão a ser cotado por um preço mais alto do que o do mesmo prédio vazio. Você não pode no entrar no de mercado leilão. imobiliário tradicional. Isso Pois real. é. Tinha dois pessoal se imóveis no apaixona. mesmo prédio. Um em leilão, outro no mercado imobiliário tradicional. O do leilão você não pode visitar. O outro você pode. Pagaram mais caro no leilão do que o que poderia comprar no Porque o mercado povo fica imobiliário. emocionado, com plena entendeu? noção. Aí dá uma. Daí E dá uma entra a parte aposta. da Como é que fala competição isso? também, né? É um lance após o Um outro, lance, entra a um parte da lance. aí competição, vem um do pouco de ego, de jogo. querer ganhar. Agora eu vou jogo, ganhar. Vira quase uma aposta pra quem não sabe o que tá É o fazendo. jogo. Todo Vai mundo que pagar pra é ganhar. viciado em aposta, na verdade, ele tá tentando recuperar algum dinheiro que ele perdeu. O apostador é sempre assim. Ele apostou 100, aí ele perdeu. Aí ele fala, agora eu vou botar mais 100, porque se eu ganhar uma vez só, recupera 200. Aí quando vai ver, ele tá apostando 50 mil. É porque- aquela história do cara que deixa R$5 cair na privada toda suja. Ele fala, poxa, R$5 não dá pra botar a mão na merda. Ele pega uma nota de 100 e joga em cima. Por 105 ele bota. Ele vai lá e pega. Mas o exemplo que eu ia dar é porque uma vez teve uma seguidora da Priscila que mandou pra ela uma pergunta que era bem emblemática. Era uma pessoa que queria entrar nesse ramo de leilão porque ela viu, nossa, o Bruno e a Priscila estão ganhando dinheiro com isso, deve ser um ramo legal. E foi tentar sozinha. E ela estava para arrematar um imóvel que tinha um termo jurídico muito específico, que eu não conhecia, mas a Priscila conhecia. Conta essa história. Não, eu recebi por direct a pessoa que estava convicta que ela ia arrematar um imóvel, faltava só um detalhezinho num termo, e o termo era nua Nossa. propriedade. E ela só precisava daquela resposta para definitivamente oferecer o lance lá no leilão. Eu falei, olha, eu vou te explicar qual é a consequência e não preciso nem falar para você não participar que você vai entender. Uma nua propriedade é um imóvel que tem um usufruto. Ou seja, eu sou proprietário do meu imóvel, mas eu cedo para o Breno o direito dele morar, alugar, ele vai fazer o que ele quiser com o imóvel durante aquele tempo que eu cedi a posse para ele. E Que pode ser a isso vida aí- toda. E geralmente isso aí é até a morte da pessoa. Nossa. Então, boto lá a nua propriedade, eu boto lá o usufruto, perdão, pro Breno, ele usa como ele quiser até ele morrer. Mas E aí- paga pelo menos, então tem um Não, aluguel não ali. paga, não paga, zero. Então É você teu. é dono de Inclusive, imóvel, se você não pode você- fazer nada com ele. Exato. Se não você pode vender. alugar, fica para você o dinheiro. Ou Você seja, tá na a posse, propriedade você faz o seu privada é só uma formalidade, porque não acontece na prática. Mas isso aí é por livre e espontânea vontade. pessoa era A de pessoa burrice. voluntariamente Me vai lá e te passa o usufruto do imóvel. Entendi. Só que isso tem uma consequência muito ruim para o leilão, porque a pessoa que arremata, né, o arrematante, ele vai arrematar de fato a nua propriedade. Ótimo, virou proprietário do imóvel. Só que ele não tem a posse do imóvel enquanto o outro não morrer. Uau. Quanto tempo você Mas vai às demorar vezes, se pra tiver um bom acontecer? amigo, né? Que consiga resolver esse tipo de problema. Você pega um cangaceiro, né? Vai lá com a arma. Mas Eu não esse disse é o isso. risco. Eu disse um bom Empurra da amigo. escada. Faça isso em casa. Porque aí começa a entrar nesse campo da especulação. O cara vê lá esse imóvel e Mais do pensa, crime tá, mas mesmo. quem tá lá dentro? E às vezes você tá Não, é com um a baita tiro pessoa no que é a pé. rainha da Inglaterra. Quase imortal, que vai viver. E tem não uma dá pra história. confiar. Não dá pra Não, a confiar. E pessoa tem tem uma história 99 disso. anos. Com quanto ela vai morrer? Às vezes dá ela pra dura saber. lá mais 3, 4, 5 Tem aquele anos. caso da você fica sem francesa, ter. a Jeanne Calment, que eu sempre cito, Aham. que foi uma das mulheres mais velhas já registradas. Viveu, se eu não me engano, quase 130 anos. E quando ela já estava com 70 e poucos anos, isso na metade do século XX, ela estava muito velha já, com 70 e pouco, a expectativa de vida naquela época era mais baixa do que isso. Ela chegou para um advogado que conhecia a família dela e falou, olha, eu já estou muito velha, vamos fazer o seguinte, eu tenho meu imóvel, o único patrimônio que eu tenho, eu te vendo o meu imóvel, ele é seu, só que eu te vendo mais barato para continuar morando aqui dentro. E aí, quando eu morrer, simplesmente você pega e vai lá e revende esse imóvel, né? Mas eu tô te dando um desconto por conta disso.
Só que o que aconteceu foi que eles fizeram essa transação, passou 10 anos, ela não morreu, passou 20 anos, ela não morreu, passou 30 anos, o advogado morreu. Uau. Passou 40, 50, ela viu até 130. Então seria um péssimo negócio. E a pessoa estava prestes a fazer e só não fez porque mandou uma dúvida e deu a sorte De ter da respondido. princesa ver a dúvida. Porque senão Porque ela estava com se- esse imóvel na mão dela e Mas vai saber aí o que esse ia acontecer. advogado errou numa coisa. Uma análise. Se fosse uma senhora normal, sem uma ideia dessa, se eu apresento a ideia pra ela, ok. Se ela vem com essa ideia, claramente ela não tá morrendo. A pessoa que tá pensando numa coisa dessa, ela não tá morrendo. Se é você que apresenta, você vê ali uma senhora idosa falando, eu vou chegar com a ideia, é você que tá num controle da situação. Agora a pessoa, ela tem controle sobre a própria saúde. E tá ela era sabendo. fumante ainda. Meu Deus. Mas isso era usual na época, né? Era usual que as pessoas fizessem esse tipo de transação, exatamente porque a expectativa de vida era algo Era ali meio mais que baixa. previsível, né? Você olhava pra idade da Gente, pessoa, uma velha fumante com olhava pra 130 média. anos, ela mentiu, ela usou uma máscara, não tem como essa história de vocês, tá horrível. E aí a quinta lei do ouro seria: o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Ou seja, vai atrás de maus conselheiros, entra em negócios que oferecem ganhos absurdos a longo prazo e acha que sabe mais do que sabe, né? Que é o que mais Pra você ver que é acontece. difícil, né? Porque ele fala assim, ó, procure pessoas pra te dar um conselho. E ao mesmo tempo ele fala, uma parte da galera não é bom pra você procurar um conselho. Então, esse filtro aí é uma coisa que é a lição mais difícil, talvez, né? Porque você tem que saber procurar alguém, mas não procurar alguém que é um golpista ali. E é muito difícil Saber a em quem pessoa, confiar, não vem né? escrito, né? Como Ô, é que você vai golpista, saber? não.